vai? Você conhece os métodos científicos e como utilizá-los? Você sabia que precisa aplicá-los na pesquisa? O que você sabe sobre isso? É o que nós vamos aprender na aula de hoje. Veja bem, aluno, esta é uma atividade voltada para a solução de problemas teóricos ou práticos com o emprego de processos científicos. Então, a pesquisa parte de uma dúvida ou um problema e, com o uso do método científico, busca uma resposta ou uma solução. Perceba que a pesquisa faz parte do seu dia a dia. Por exemplo, quando você cogita a ideia de comprar um carro, você entra na primeira concessionária e compra, ou vai até várias outras empresas e faz um levantamento do custo-benefício dos preços. Dessa maneira, você consegue entender as vantagens de fazer uma boa pesquisa de modelos, valores, benefícios e outras características de um veículo que te satisfaça. Isso é chamado de pesquisa. É claro, um tipo mais simples. Para executar isto, existem técnicas ligadas à utilização de determinados testes em laboratório, ao levantamento de opiniões de massa, à coleta de dados estatísticos e técnicas para orientar uma entrevista com o objetivo de verificar a idade por medições de carbono, decodificar as inscrições desconhecidas, entre outras. Assim, a coleta é realizada a partir de um conhecimento que necessita ser entendido por meio da procura de informações sobre os acontecimentos averiguados durante a pesquisa. Por outro lado, é a fase que caracteriza mais fortemente um trabalho de pesquisas científicas. As técnicas são constituídas por vários métodos empregados para a coleta de informações sobre o objeto de pesquisa, isto é, a instrumentação características da ação como meio essencial do método. Segundo Servo, Bervian e da Silva, existem técnicas que envolvem certa quantidade de procedimentos e aplicações. São elas a observação, a descrição e a comparação. A primeira fase é observar. Observar é empregar com atenção os sentidos físicos de um elemento para dele adquirir um conhecimento nítido e correto. A observação é de importância essencial nas ciências. É dela que depende o valor de todos os outros métodos. Sem essa fase, o estudo do fato e de suas leis estaria restrito à simples teoria e às adivinhações. Lakatos e Marconi afirmam que a observação pode assumir configurações distintas. A observação assistemática, também chamada de espontânea, de informal, simples, livre ou ocasional, caracteriza a observação sem o emprego de qualquer ciência ou instrumento, sem planejamento, sem controle e sem quesitos observacionais previamente elaborados. A observação sistemática, também chamada de observação estruturada, aquela planejada ou controlada, tem como característica básica o planejamento prévio e a utilização de anotações e de controle de tempo e da periodicidade, recorrendo também ao uso de recursos técnicos, mecânicos e eletrônicos. Já a observação não participante ocorre quando o pesquisador deliberadamente se mantém na posição de observador e de espectador, evitando se envolver ou deixar-se envolver com o objeto da observação. Na pesquisa participante, ocorre quando o observador deliberadamente se envolve e deixa-se envolver com o objeto da pesquisa, passando a fazer parte dele. A observação individual, em que diversas situações de pesquisa só podem ser realizadas individualmente, como o próprio nome sugere, que são aquelas realizadas nas pesquisas destinadas à obtenção de títulos acadêmicos. Na observação em equipe, ocorre quando um objeto de pesquisa é simultânea ou concomitantemente observado por várias pessoas com o mesmo propósito, ainda que em tempos e lugares distintos. Por fim, a observação laboratorial tem caráter artificial, mas é fundamental para isolar o objeto da pesquisa de interferências externas e para descobrir os mecanismos internos de funcionamento do objeto. Em qualquer das opções mencionadas, a observação deve ser atenta, perfeita, completa, precisa, sucessiva e sistemática. A observação por si não é satisfatória. Para formar os conhecimentos de que a ciência necessita,
sendo a replicabilidade uma informação essencial para a validação científica de toda e qualquer experiência. É preciso que o fruto da observação seja registrado com bastante cuidado, processo que se configura a técnica científica da descrição. A descrição possui a capacidade de fazer com que o outro veja mentalmente aquilo que o pesquisador examinou. Em outras palavras, a descrição deve ser precisa o suficiente para que o interlocutor ou o leitor esteja apto a mentalizar precisamente aquilo que o pesquisador estudou. De acordo com Servo, Bervian e da Silva, a descrição relata metodologicamente cada um dos caminhos executados na prática da pesquisa e do emprego das técnicas de pesquisa. Deste modo, a replicabilidade versa na possibilidade de qualquer outro pesquisador, guiando-se pelo mesmo método, utilizando das mesmas técnicas e inserindo as mesmas situações, chegar aos mesmos resultados conseguidos por determinado pesquisador. Aluno, você já ouviu falar nesse método? Essa técnica científica é utilizada sempre que existir dois ou mais termos com atributos comuns ou com características específicas. Da comparação, vale abstrair as afinidades e enfatizar as disparidades. Como exemplo disso, temos animais, macho e fêmea. São comparáveis na maioria de suas características gerais, mas não em seus atributos particulares. Quando falo gerais, significa dizer, neste caso, propriedades no que se refere à espécie, à raça, à constituição biológica, à constituição físico-química, à estrutura, à organização, ao funcionamento, mas não comparáveis do ponto de vista da definição particular que podem adquirir de certo contexto específico, como seu comportamento, entre outros, da espécie, em contato com o ser humano, por exemplo. O ser humano é curioso e tem interesse em investigar o que acontece ao seu redor. Você também é assim. Essa curiosidade do homem pelo conhecimento o leva a pesquisar fatos sobre os mais variados aspectos e dimensões. Cada abordagem ou busca adota padrões distintos de aprofundamento e enfoques característicos de acordo com o objeto de pesquisa, propósitos almejados e a qualificação do pesquisador. É natural, pois existem diversos tipos de pesquisa. Cada uma delas tem, além do núcleo comum de metodologias, suas particularidades. Não se pretende enumerar todos os aspectos que a pesquisa possa tratar ou mencionar todas as explicações já oferecidas. É conveniente, contudo, mencionar o destaque que alguns autores dão à diferenciação entre a pesquisa pura e a aplicada. Quando se fala em pesquisa pura ou a básica, o investigador possui uma meta que é encontrar o conhecimento, procurando atender à sua necessidade intelectual. Quando se menciona pesquisa aplicada, o pesquisador é levado pela necessidade de colaborar para fins práticos mais ou menos imediatos, procurando respostas para os problemas reais. Veja bem, são pesquisas que não se excluem, não entram em discordância. Ambas são imprescindíveis para a evolução das ciências e do homem. Uma procura a atualização de conhecimentos para uma nova tomada de posição, enquanto a outra ambiciona, além disso, quer modificar uma ação concreta, os frutos de seu trabalho. Procura esclarecer um problema a partir de referências teóricas propagadas em documentos. Pode ser executada independentemente ou como parte de outras pesquisas. Em diversos episódios, procura conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado que possa existir sobre determinada questão, assunto ou problema. Então, aluno, entendeu um pouco sobre a pesquisa? Aprofunde os seus estudos sobre o tema, procure em outras fontes o conteúdo complementar. Bons estudos e até a próxima!